Boa noite, Jardim. Emanuele Ribeiro, do GE. Globo. Pedi para você fazer a análise do jogo, né? Mesmo com tantos desfalques, 10 desfalques, você encontrou soluções interessantes para a gente ver hoje um Flamengo que, mesmo no 11 contra 11 ainda, já era dominante, já produzia mais, e com uma movimentação muito interessante dos homens de frente e o Samuel Lino fazendo uma grande partida. Então, a sua análise, como que você preparou esse time e se você viu em campo o que você queria mesmo. Obrigada. Bem, acho que em relação ao jogo, foi um jogo completamente dominado pelo Flamengo. Mesmo contra 11 contra 11, já o Coritiba apresentava grandes dificuldades, mesmo na transição, que é uma coisa que eles utilizam. Nós conseguimos anular, tendo um pedacinho de profundidade na linha defensiva, quando eles metiam na frente, e principalmente o seu jogador de lançamentos, que era o Josué, que é o jogador responsável pela maioria dos lançamentos da equipa. Nós fizemos quase uma marcação à zona quando ele recebia a bola. E fizemos o nosso jogo de posse, com movimentos. Metemos ali na meia, quase como segundo avançado, um Lino. É uma posição que ele não está habituado, mas tinha características para o fazer. E foi isso que aconteceu. E agradeci ao Lino por fazer os 2 golos, porque eu disse ele, se corresse mal, iam dizer que o Jardim tinha inventado. Correu bem, pronto, está uma mensagem positiva e foi boa opção. Boa noite já, né, lá no Jardim. Maurício Luiz do Lance aqui. O Flamengo termina essa primeira metade, entre aspas, de temporada no segundo lugar do Brasileirão, com 34 pontos, 4 atrás do Palmeiras, líder geral da Libertadores e eliminado da Copa do Brasil. Queria que você fizesse um resumo de como você avalia essa primeira parte da temporada antes da Copa do Mundo e no que o Flamengo pode melhorar para a sequência da temporada. Obrigado. Bem, em relação ao resumo, já falamos isto algumas vezes, conseguimos checar o Carioca, depois a Libertadores conseguimos fazer uma boa campanha, não é? Uma campanha que é a melhor campanha de algum tempo já. Em termos de campeonato, com certeza queríamos ter mais pontos e esse era o objetivo. Perdemos 5 pontos logo nas primeiras 3 rodadas do Campeonato Brasileiro. Agora, o último jogo com o Palmeiras, voltamos a perder 3 pontos importantes, mas acho que em termos gerais estamos com 2 jogos para terminar a primeira volta, acho eu, Mirassol e Chapecoense. Se conseguirmos fazer 6 pontos, vamos para um nível já de uma primeira volta boa, ao nível das melhores primeiras voltas. Primeira volta é primeiro turno, aqui no Brasil, que tem apresentado o Flamengo nos últimos anos. Jardim, tudo bem? Aqui no meio. Boa noite, Gabriel Orfão, canal Paparazzo Rubro-Negro. Vou fugir um pouco do jogo, não tem como não te perguntar sobre a presença do seu amigo, Jorge Jesus, que esteve aqui hoje no Maracanã. Queria que você contasse um pouco dos bastidores, se ele chegou aí no Ninho do Urubu, se vocês se encontraram antes do jogo, um pouco dos bastidores aí da chegada do Jesus ao Brasil. Obrigado e boas férias desde já. Tá, obrigado. Ainda não. Vou aproveitar o prémio de jogo para ver se lá amanhã vamos jantar ou almoçar. Porque até hoje fui sempre a trabalhar e já falamos sobre isto, quando trabalho às vezes o tempo é pouco. Hoje foi dia de concentração, ontem tivemos treino à tarde, fui sempre a abrir, tivemos de fazer a análise do adversário, todos estes fatores. Houve pouco tempo, mas se tivermos essa possibilidade, claro que queríamos estar juntos, porque uma coisa é o futebol, outra coisa é a nossa relação fora do futebol, e vocês sabem como é. O Jesus, em 2020, quando saiu, telefonou-me para eu vir para cá. E ele fazendo essa coisa, ele acreditava no meu trabalho já na altura, que eu era boa solução do Flamengo. Não acabou por acontecer, aconteceu somente em 2026. Boa noite, Jardim, aqui. Você, na última coletiva, falou que iria aproveitar agora esse tempo de treino para trazer alguns garotos da base para poder olhar de mais perto a categoria de base. Hoje, o Léo, infelizmente, sentiu a coxa, saiu e você colocou o João Vitor. Durante a semana você já tinha trazido alguns garotos
Queria saber assim, como é que foi esse primeiro contato com essa maior quantidade de garoto da base nos seus treinamentos e o que você espera encontrar de qualidade no meio desses garotos que estão aí fazendo categoria de base no Flamengo. Obrigado. Não, e eu como treinador, eu tenho sempre esse registro na minha carreira, que é dar atenção aos jovens da base. E aqui no Flamengo, devido a estes jogos de 3 em 3 dias, não demos atenção em termos de jogos, mas demos atenção em termos de análise do que eles fizeram no Sub-20. O João foi um jogador que tem jogado muito no Sub-20, é um jogador que o ano passado treinou também aqui há algum tempo na equipa principal. E hoje eu tinha duas opções, ou passava para trás, fazia entrar o Saúl e passava um volante para trás para a central, ou acreditava e metia o miúdo para ele fazer. E foi o que eu disse, eu não gosto de mudar posições, ou ele está aqui, eu tenho que acreditar nele. Foi o que eu disse, João, sabes quais são as regras, tens que jogar o teu futebol, e acho que o miúdo fez um bom jogo. Não é por acaso que ele é um dos melhores centrais jovens do futebol brasileiro, e fico satisfeito por ele, e espero bem que isto seja um primeiro passo para no futuro jogar mais e bem, que é sempre a minha grande orientação. Não é só jogar, é jogar bem, mais e bem. Mister Roque, coluna do Fla, aqui à sua direita, aqui acima. A direita é para este lado. Você está chegando aí praticamente 3 meses de trabalho, né? Já conhece bem o elenco do Flamengo. E visando essa parada da Copa e também a janela de transferências que vem a seguir, o que você pode falar e o que você pediu de necessidade desse elenco para a continuidade da temporada, tendo em vista aí essa disputa do Campeonato Brasileiro, que a princípio, né, até o Palmeiras jogar, tem 4 pontos de diferença, né, tirando o jogo que falta contra o Mirassol, e também tem aí as oitavas de final contra o Cruzeiro na Libertadores. Na sua análise, nesse período que você já tem, quais posições você trouxe como necessidade para a contratação nessa janela de transferência? Bem, em relação à janela de transferências, uma medida importante é saber qual é o budget que nós temos para investir, não é? Porque às vezes temos necessidades e vamos saber se o budget é suficiente para trazer jogadores da primeira prateleira, da segunda prateleira, jovens, o que é que vamos apostar. Depois de ter essa diretriz, a ideia é sempre reforçar a equipa com mais qualidade. Ok? Não vamos trocar por trocar, temos de trocar por jogadores que consigam acrescentar algo que estes que não conseguiram. Acho que neste momento a meia está um pouco no Arrascaeta e às vezes joga lá o Carrascal. Eu acho que podíamos ter um jogador ali diferente, Por isso o Boto anda a trabalhar nessa situação. De resto, o que for posição por posição, temos que colocar ou mais qualidade ou a mesma qualidade e mais saúde. É essas duas variáveis. Jardim, boa noite, canal do Mauro Santana. Queria que você avaliasse o resultado do sorteio que aconteceu ontem, da chave do Flamengo na Copa Libertadores da América e a ironia do destino, colocando o Cruzeiro, seu ex-clube, no caminho do Flamengo na tentativa do pentacampeonato. Com certeza que a Libertadores, o sorteio foi contra uma das equipas que tem também um objetivo forte na Libertadores, reforçou a equipa este ano, é uma equipa que já vem construída de um ano para o outro, mantém a estrutura. Sabemos que vai ser um jogo intenso, a 2 mãos, e nós, Flamengo, vamos ter o objetivo de conseguir contrariá-los, sabendo que a decisão vai ser a seguir aqui no Maracanã, a procurar fazer um bom jogo no Mineirão, para depois jogar aqui no Maracanã. Mas uma coisa neste momento que vai na minha cabeça é preparar para os jogos do Chapecoense Internacional, aqueles jogos de entrada, porque ainda não sei quais os jogadores que vamos ter, porque o campeonato do mundo, ninguém sabe quando é que as equipas serão eliminadas, ninguém sabe ainda se os jogadores vêm com saúde, se vêm sem saúde, se vêm de paragens, ainda vão ter dias de férias. Esta parte para mim, neste momento, é o meu foco, e depois com certeza ter o foco nesse jogo, mas cada coisa ao seu tempo. Boa noite, Jardim, Anás Bruno Castanha, Arena Fly, Zona Rubro Negra. Eu queria falar especificamente do Samuel Lino, que desde da sua chegada, né, deu mais liberdade para ele jogar, para ele vir de fora para dentro.
e se movimentar pelo campo todo, mas hoje especificamente, muita gente esperava o Luiz Araújo jogando por ali, por dentro, né, como meia, vamos colocar assim, e o Samuel Lino que foi por ali e fez uma grande partida. Queria que você falasse um pouquinho dessa evolução do Samuel Lino, da sua chegada, essa liberdade que você deu para ele, e também sobre a questão da posição dele hoje, do jogo que ele fez escalado como meia hoje, se você ganha mais uma opção também aí para o futuro. Obrigado. Não, acho que a nossa opção em termos de decisão do meio hoje foi um jogador que permitisse casar bem com o Pedro. O objetivo, vocês viram, o Pedro flutuou muitas vezes, o Lino entrou entre linhas, o Araújo flutuou, entrou o Royal na meia direita e nós tínhamos ali uma dinâmica de jogo que nós queríamos proporcionar, porque sabíamos que muitas vezes os volantes do Coritiba pressionavam nos nossos dois volantes e ficava ali um espaço entre linhas que era os zagueiros tinham que sair, e com este tipo de movimento os zagueiros estavam sempre fora de posição, ou eles pressionavam na frente ou levavam nas costas, e conseguimos essas boas dinâmicas que a seguir vieram a aumentar depois da expulsão. Com certeza que o Lino é um jogador com estas características, vocês se repararem, o Arrasca também é um jogador que consegue fazer estes movimentos que são importantes à volta do atacante, e tendo um atacante como o Pedro, é importante que este meia seja um jogador que crie espaços não só pela frente da linha defensiva, mas também por trás da linha defensiva. E foi isso que eu pedi ao Lino, trabalhamos durante os últimos 2 dias estes movimentos por trás da linha defensiva, e foi o que acabou por acontecer. E é importante encaixar às vezes uns jogadores com outros para que as coisas resultem. Mister Isaac Andrade, Flavoz, aproveitando essa parada e fazendo um breve timeline desde o momento que você chegou ao Flamengo. O Flamengo vinha de várias trocas de treinadores e vinha de vários momentos que parecia que o mental do time ele não se equalizava. E você fala sempre das características dos jogadores, mas eu queria falar um pouco da tua característica emocional, tranquilidade de balanço que você traz, ao ponto de, por exemplo, na entrevista, na coletiva depois do jogo do Flamengo e Palmeiras, você conseguir transformar aquele clima mais pesado num clima mais tranquilo. Isso hoje, dentro do Flamengo, você sente que é também uma característica tua que foi até o ponto de identificar pessoas que tinham comportamentos diferentes, que tinham que trabalhar e não afetar o grupo? Hoje o Flamengo é um time mais maduro, é um time mais mentalmente trabalhado? Em primeiro lugar, você quer falar de mim individualmente, eu vou-lhe dar os parabéns, você é sempre o mais bem vestido aqui da plateia. Em relação às minhas características, eu acho que a idade permite-me criar alguma maturidade. São muitos anos a treinar jogadores, são muitos anos em vários clubes. Tira-me um pouco a emoção não a emoção do jogo, que eu vivo a emoção do jogo, mas a emoção de decidir na loucura, não é? O que é muito bom hoje, amanhã já é muito mau, e essa maturidade, esses 20, 30 anos de carreira permitem-me que eu olhe para as coisas talvez com maior equilíbrio. E mesmo em termos do pessoal, eu costumo dizer aos meus jogadores, às pessoas que trabalham comigo, eu tiro um dia de luto quando a equipa não ganha. No dia a seguir, não conversem muito comigo que eu vou tirar esse dia de luto. Mas esse dia de luto serve para que no dia a seguir eu tenha a capacidade de ter energia para dar àqueles que trabalham comigo. E quando eu trabalho é jogadores, é staff, é essa a minha ideia, porque eu acho que um clima positivo ajuda o trabalho de toda a gente. Claro que eu sou também exigente e rigoroso com as pessoas que trabalham comigo, mas numa forma em que tem que ser educado e numa forma de fazer perceber às pessoas o que é o verdadeiro profissionalismo. O profissionalismo não é gritar, não é falar alto, não. O profissionalismo é fazermos o nosso melhor em cada dia, em cada momento. E é isso que eu pretendo dos jogadores e pretendo de todo o staff que trabalha comigo. Talvez seja a idade que me permite esta abordagem às coisas de uma forma mais equilibrada, menos emocional, mas com certeza que fico triste quando perco. E você vê no último dia, às vezes temos que chamar as coisas pelos nomes, mas não gosto de estar fora de mim em termos emocionais. Porque quando a gente sai do equilíbrio emocional, normalmente dizemos as neiras que no dia a seguir vamos se arrepender. Boa noite, Jardim.
canal Setorista RN. Eu queria saber do senhor, o senhor fez alguns ajustes táticos e viu o time marcando bem à frente ali, com os laterais bem agudos, né, os meias ali também, chegando ali às vezes com 7 ou com 8 à frente. Queria saber qual a intenção do senhor, foi sufocar o Curitiba para reter a bola? Também gostaria de saber, o Flamengo chutou hoje 21 vezes ao gol e fez 3. E eu queria saber se existe alguns ajustes a fazer ou o senhor acha que naturalmente esses gols vão saindo conforme o tempo vai passando? Não, em relação à estratégia, assim, a estratégia foi a mesma do que há 3 dias atrás e há 6 dias atrás com o Palmeiras, era não deixar jogar, era sermos sufocantes, porque na nossa casa, no Maracanã, temos que impor aos nossos adversários, não podemos dar confiança. Em termos de situações, criámos várias, como criámos com o Cusco, como criámos com o Palmeiras quando estávamos 11-11. A finalização não tem estado ainda ao nível que eu pretendo e que gostaria, com certeza. Ainda hoje roubámos 4 ou 5 bolas na saída de bola, se a gente tem um pedacinho mais de clarividência e detalhe no último gesto, podíamos ter feito logo de início mais 1 ou 2 golos. Acabou por não acontecer, mas também acredito que os jogadores estão-se a esforçar, toda a gente está-se a esforçar para criar, toda a gente está-se a esforçar para recuperar a bola como equipa. Você lembra-se no início quando eu cheguei, temos jogadores que não pressionam. Não, os nossos jogadores sabem pressionar, os nossos jogadores percebem que temos que pressionar em conjunto e coletivo, não pressionar um só e os outros ficarem à espera. E essa reação para nós é importante e identifica um pedaço aquilo que eu acredito do futebol, de jogar numa equipa grande, é não deixar o adversário pensar, não é baixar o bloco, deixar o adversário pensar e decidir. E acho que os jogadores aos poucos estão conseguindo incutir essa ideia e esse comportamento. É mais um comportamento em termos globais. Boa noite, Jardim. Aqui Rodrigo Cerqueira, da TV Globo. Hoje o Lino teve uma grande participação, ele vem evoluindo cada vez mais, assim como o Plata nos últimos jogos também teve uma evolução. São 2 jogadores que receberam muitas críticas da torcida. O Plata chegou até a ficar fora em determinado momento de lista de relacionados e você conseguiu recuperá-los a ponto deles serem hoje fundamentais para o Flamengo. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre esse seu trabalho de recuperação deles, o que foi fundamental para que esses jogadores estejam entregando tanto como estão fazendo agora. Obrigado. É assim, quando eu anteriormente estava a falar do casamento entre 2 jogadores, que é quando um tem umas características, o outro tem outras, que era o Lino e o Poeda, por exemplo. Mas como treinador eu também tenho que observar os jogadores e saber quais são as características deles e conseguir colocá-los num bom ambiente, num bom habitat para ele desenvolver as melhores características, não é? E o que é que acontece? Quer o Lino, quer o Plata, por motivos diferentes, por vezes não estavam no melhor habitat para desenvolver as suas características. O Plata um pedacinho fora daquilo que eu já disse, que era as regras e a estratégia coletiva da equipa, que no primeiro período ele esteve de fora e depois começou a fazer aquilo que a gente pretendia, e por isso o seu crescimento. E o Lênio, porque deixou de jogar também em cima da linha, só em dribles, e envolveu-se noutros movimentos que ele gosta, que é movimentos de atacar espaço, movimentos de vir buscar, e isso permitiu ele ir para dentro do seu habitat natural e a sua evolução. Mas uma coisa importante, volto a referir, não é o treinador que é importante na performance dos jogadores. Os jogadores é que têm capacidade de perceber as ideias e colocar-se a um melhor nível. E foi isso que aconteceu, quer do Plata, quer do Lênio e de outros que têm acontecido. Aqui. Boa noite, Leonardo, tudo bem? A minha pergunta seria até em relação à volta do Rossi, a titularidade, ele que não atuou contra a equipe do Cusco no meio da semana, mas pegando o que você falou pelo colega em relação ainda sobre reforços, eu sei que, obviamente, você não vai falar, abrir nomes, mas você citou o meio-campo, um posicionamento em relação a Carrascal e a Arrascaeta. Eu te pergunto em relação ao ataque. Hoje o Flamengo tem o Pedro Guilherme como um jogador de referência. E o Flamengo não tem um substituto, ou em relação às suas características, ou um jogador que seja letal, tanto quanto. Aproveitando esse momento da janela, você tem conversado com o Boto sobre isso também. Qual o atacante, qual a característica que você procura preencher, sempre ressaltando que você pegou um trabalho em andamento e não tem atletas que você indicou ainda como atual treinador do Flamengo. Queria saber qual a característica
e se realmente a posição do ataque, além do meio-campo, como você citou, é uma carência, uma lacuna que você vem conversando com o Boto, e que tipo de característica desse atacante que, caso você procure, tem que desempenhar no seu papel de atacante do Flamengo? É assim, se eu como treinador, se tivesse que escolher um atacante para a equipa, ou se essa fosse a prioridade da gente escolher um atacante, o que é que eu ia escolher? Eu ia escolher um meio-meio Pedro Bruno, um jogador que viesse de apoios, mas também que picasse nas costas. Para quê? Para eu ficar com 3 soluções dentro da estrutura da equipa. E essa era a minha solução como treinador, que é um pouco aquilo que o Lino faz também. Que o Lino faz, por isso é uma situação boa. Este foi muito bom para nós percebermos que temos ali mais uma solução para jogar ali como segundo avançado, um meio ofensivo, porque temos que criar soluções, porque no lado esquerdo, o nosso lado esquerdo está muito assim sobrecarregado. Temos jogadores que é o Bruno, temos o Alaciano que também pode jogar por lá, temos o Cebola que também gosta de jogar por lá, e temos muita gente daquele lado, e do lado direito é onde temos menos gente. Por isso eu gosto de um plantel equilibrado para a gente ter soluções para as diversas situações de jogo, para os diversos adversários e para os diversos momentos. Por isso se eu tivesse que escolher um avançado, eu gosto de ter 3 avançados diferentes, que é para dar... Hoje não quero um avançado igual ao Pedro, porque igual ao Pedro já tenho o Pedro, igual ao Bruno já tenho o Bruno, não é? Por isso era essa a minha indicação. Aqui Jardim, boa noite, Marcos Martinho, do canal da SRN. Dentro desse processo de avaliação de possíveis perfis de contratações do Flamengo, existe um debate dentro da torcida do Flamengo sobre rejuvenescer o elenco, contratar jogadores mais jovens para equilibrar um pouco a média de idade. Você também considera isso fundamental dentro do processo de avaliação, ou o que prevalece realmente é a condição do atleta produzir independente da idade? Eu anteriormente, na pergunta ali do seu colega, eu respondi que ou trazemos jogadores que não temos, com características diferentes, ou trazemos jogadores para posição por posição melhores do que os nossos, ou trazemos jogadores do mesmo nível, mas com mais saúde. E quando eu digo mais saúde, não quer dizer que tenham 18 anos. Eu tenho que dizer que tenham mais saúde, talvez não sejam jogadores com uma idade muito grande, jogadores que possam competir durante algum tempo. E isso vai dentro daquilo que é o planeamento de todas as grandes equipas, que aos poucos e poucos vão colocando jovens, ou quando eu digo jovens, às vezes um jogador de 25 anos ainda é jovem, não é? Neste plantel, no nosso plantel, um jogador de 25 anos é jovem. Jogadores que, a médio prazo, e atualmente e no futuro próximo, apesar do projeto não ser projeto Jardim, porque no futebol eu dependo de resultados, mas o projeto Flamengo tem que ter já algumas peças, porque este ano os jogadores têm, o ano passado os jogadores tinham uma idade, este ano têm outra, mas para o ano vão ter ainda mais, e tem que haver alguém já a acompanhá-los para que no futuro não aconteça como um castelo de cartas, cai tudo e olha-se para a base e não tem nada. Por isso é uma ideia que tem que passar para a direção, mas não é só um projeto para a equipa do Jardim, é um projeto para qualquer equipa que, vocês falaram do Cruzeiro. O Cruzeiro o ano passado foi buscar 5 jogadores, todos jovens, que começaram a jogar aos poucos, principalmente na segunda parte da época. Este ano muitos deles já estão a jogar. Já estão a ser elementos importantes, porque é o crescimento natural. Eu costumo dizer assim, um jogador de 35 anos, para o próximo ano a tendência é que a época dele seja mais baixa. É uma tendência. 33, de 34 seja mais baixa. Isto é uma tendência. Ok? Não estou a dizer que é sempre. Mas existe uma exceção. Claro que existe uma exceção. Mas é uma tendência. Mas um jogador de 23 anos ou 22 anos, a tendência é que na época seguinte seja melhor. Também é uma tendência de crescimento. Mas isto não é o Flamengo. A gente está a falar de futebol. A gente está aqui a falar de futebol. Oi, Léo, tudo bem? David Sharp, parabéns aí pela vitória do Antenados na Jogada. Deixa eu te perguntar rapidinho sobre a bola parada do Flamengo, porque muita gente tem criticado que nesse momento tanto a defensiva quanto a ofensiva não está mais tão boa. E ano passado era um ponto muito elogiado a bola parada do Flamengo, né? E como você vem trabalhando, como você vem vendo esse quesito, né, de bola parada, tanto ofensiva quanto defensiva. E sobre o Lino, rapidinho, se puder responder, é o Lino que é tão versátil e joga tão bem na criação de jogada, assim, construindo jogada, né, um jogador tão bom na associação das jogadas.
Você não vê ele jogando na lateral esquerda em algum momento, improvisado? Bem, em relação ao Lino, eu acho que é consensual que a gente não vai pô-lo numa lateral e tirar um jogador que dá-nos muitas soluções na frente. Não vamos criar mais um jogador que na lateral esquerdo a gente às vezes quer o cobertor, quer puxar de um lado para meter no outro. Não, se ele é bom a fazer aquilo, não vamos estar a alterar. Ele tem 2 ou 3 posições na frente, pode jogar. Em relação à outra questão, era sobre bola parada. Eu não tenho números aqui, sabe que eu trabalho muito com estatísticas. Às vezes as pessoas criticam-me de eu falar de estatísticas, mas o número de bolas paradas, nós no último jogo com o Cusco fizemos um gol de bola parada, eu não tenho certo, já não era muito alto, mas hoje em dia, por exemplo, as ofensivas, o nosso melhor batedor de bolas paradas, que é o Arrascaeta, está de fora já há algum tempo, e isso em termos das ofensivas cria-nos uma dificuldade muito grande, porque não há ninguém comparado à qualidade do Arrascaeta no efetivo na bola parada. Há uns que batem bem, mas ele bate muito bem. Por isso, em termos ofensivos, acontece isso. Em termos defensivos, com certeza que sofrimos 3 ou 4 golos. Também não tenho dados, porque não preparei a pergunta, mas para a próxima conferência posso-lhe já dar os dados, se é assim, se está melhor, se estamos pior, e não sei, e não vou inventar. Mas eu acho que não existe muita diferença, na minha opinião, só aqui com a análise que eu tenho feito. Estamos a trabalhar defensivamente para que sejamos competentes neste tipo de lances e às vezes um detalhe ou outro temos sofrido alguma bola parada, mas com certeza que é uma coisa que trabalhamos. Isso não tenho dúvidas, que é todas as semanas a gente trabalha bolas paradas ofensivas e defensivas. Obrigado, Jardim. Obrigado a vocês. Eu vou dar um descanso a vocês agora durante algum tempo.